Ah, não é coberta. Cadê a coberta? Tá com frio? Não, eu queria botar aqui aquela ali no meio da minha perna. Aqui. Ah, esqueci de virar a câmera. Deixa eu virar ela. Virar a câmera pra onde? A câmera não, a telinha. A telinha. Olha lá. Dá um tchauzinho. Eu tô aqui passando tempo com a minha mãe. E falando de um vídeo que eu acabei de assistir. Que é o vídeo do cara explicando sobre Cristo Jesus. A Trindade. A Trindade de Cristo Jesus. E é muito interessante. Eu gostaria muito de ouvir essa fala desse rapaz. Então, o cara, ele... Não, a primeira coisa que minha mãe fez foi... Eu falei assim, esse cara tá falando de Jesus, da Trindade de Jesus. Ela falou, quem ele é e que igreja que ele vai. Qual a sua denominação? Aí eu falei pra ela, a denominação eu não sei, mas sei que quando ele tava explicando tudo sobre a Trindade, ele tava com um cigarrão desse tamanho. Não consegui nem segurar, ele tinha que segurar assim, ó. Vamos lá. Ele tava falando que ele tava explicando por que Jesus... Um cara tinha perguntado pra ele no podcast. Da máquina do ar-condicionado vai sair tudo novo. Por que Jesus falou assim, pai, por que me abandonastes? Como que Deus pode ter abandonado se ele é o próprio Deus? Como que ele pode ter abandonado ele mesmo? Aí ele explicou, bom, primeiro que a intenção do vídeo não é essa pergunta, a intenção do vídeo é como que Deus fez a nossa imagem? Como que Deus fez a nós a imagem dele? Não foi por causa de braço e perna. E nem consciência. Não tem animal que tem consciência, tem animal que é inteligente. Não é isso. Quando ele falou, vamos criar nossa imagem, ele falou nossa imagem. Três. Somos corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito, somos um. Deus, o Pai, o Espírito do Pai, o corpo do Pai, é um. Jesus ele falava assim, eu e Deus somos um. Eu estou com ele, está comigo. Quando o homem pecou, ele fez assim, ele se separou. O homem, o corpo se separou do Espírito de Deus. E aí, a única pessoa que pode reatar de novo é o homem. Só que o homem não pode fazer isso porque ele não consegue. Deus veio e separou. Ele é todas as coisas, ele é onipotente, onipresente. Mas ele se separou do corpo e ele se separou do espírito e ele se separou. Deus, no caso, ele colocou como Deus sendo a alma. O Espírito Santo, o corpo, Jesus, e a alma sendo Deus. Sendo Deus Pai, que governa todas as coisas. E é verdade, a alma que governa. É verdade, a alma é governadora. O corpo ele faz, a alma governa, o Espírito está lá em cima. Não sei se é o Espírito que governa. O Espírito está muito acima, né? Mas, independente. Aí, Jesus, ele tinha... A única coisa que agrada a Deus é? A fé. Então, o que Jesus tinha que passar? Confiança, fé. Não. Jesus tinha que passar pela prova da fé. Esse é o gatilho. Como que e por quê? Porque ele tinha que passar pela prova da fé. O que é passar pela prova da fé? Estar sem Deus. Estar sem Deus? É. Quando você está com Deus, você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Quando você está com Deus, já é fé.
Quando você perde Deus, você precisa de fé. Precisa de fé. Você precisa de quê? Fé De Deus. de Deus. Deus é a certeza das coisas. Deus é a certeza das Deus coisas. é a certeza das coisas. O que é fé? É a certeza das coisas. Então, Jesus ele precisava passar, o corpo precisava passar. O corpo homem não pode, não consegue, mas Jesus consegue. Então Jesus passou. Quando Jesus passou, Jesus é homem, ele passou pela fé, pelo teste, pela prova de fogo. E quando Jesus passou pela prova de fogo, e Jesus, como não tinha pecado, ele podia pegar na mão de Deus. Pegou na mão de Deus. Como Jesus era homem, ele podia pegar na mão do homem. Então ele reatou a conexão entre o homem e Deus. Ele uniu o corpo com a alma, com o espírito. Quando Deus fez nós a imagem deles, o que ele fez? Ele fez o homem com corpo, alma e espírito. Um corpo que não existe espírito é um corpo morto. Então, um corpo tem corpo, alma e espírito. Um espírito tem corpo, alma e espírito. 3. Nós somos a imagem porque somos 3. Então, mas o Espírito não está separado de Deus, porque o Espírito é o próprio Deus. Então, só que Porque Deus não está lá em cima e o Espírito dele aqui embaixo. Então, Deus, ele está... Deus, que é o Espírito, ele está onipotente, onisciente e onipresente. certo. E Jesus sim, é o Filho. Ele é o Filho. Então é Deus e Filho. Mas aqui ele é corpo. Não, aqui ele foi corpo, mas agora ele é Espírito. E está sentado no trono à direita do Pai, Não, ele que é corpo. Espírito. Jesus é corpo. Não, Jesus é corpo. Mas no céu não é corpo. Ele é corpo, porque ele é Jesus. No céu tem corpo? Só espírito, eu acho. Tem, porque ele vai renovar o nosso corpo. Independente. É isso. Ah, eu achei que Jesus lá no céu estava em espírito, então ele está em corpo. Jesus está em espírito, está em corpo e está em alma. Nossa, é mesmo? É. Ah, eu não sabia, não. Mãe. Ah, só Deus é que está em espírito, né? Só Deus é espírito, né? E corpo Então, é só o Filho. Deus é o espírito, a alma e o corpo. O espírito, o corpo, que é o filho, e ele. Eu achei interessante ele ter colocado como Deus a alma. Achei muito interessante. Então, conclui que Deus é os 3 e nós somos 3 à semelhança. E somos um. Eu sou um, com minha alma, Corpo e espírito. e espírito. Só que olha que interessante que ele colocou. A minha alma é um. A minha alma é um, o meu espírito é outro. E o meu corpo é outro. É, porque quando você é arrebatado, o que sai de você é o espírito, né? No caso de quando uma pessoa é arrebatado para ver alguma coisa no céu, por exemplo, que Deus arrebata. O corpo da pessoa fica aqui, mas o espírito vai para ver. O espírito que está na pessoa, né? É. Então, Interessante. nós estamos agora unidos com Deus. Estamos unidos ao Espírito de Deus. Por isso que a gente recebe o Espírito. Porque
antes tínhamos o Espírito. Perdemos o Espírito, a conexão com o Espírito. E Jesus ele veio reatar a conexão com o Espírito. E agora o nosso Espírito é um. Só que o nosso Espírito, ele também é só o Espírito. A alma também é só a alma. E o corpo também é só o corpo. Certo? Uhum. Interessante isso. E você tem que começar a alinhar o corpo com a alma e com o espírito. Certo. Quando você alinha o corpo, a alma e o espírito, você é um. Uhum. Inclusive um com Deus. Sono. Vamos dormir. Inclusive um com Deus. Inclusive um com Deus. É. Uhum. Certo. Então foi isso que o rapaz falou. É. Eu ouvi esse vídeo? Você Não, em mandou pra mim? inglês. Em inglês? É a primeira vez que eu ouvi. Ah, tá. Certo. Não sei se eu terminei de falar. Então. Mas o Jesus, ele sentiu e passou pela fé na cruz. E falei os dois. Jesus passou pela fé, são os pontos, né, do vídeo. Uhum. Jesus passou pela fé e somos a Trindade. Somos um ser triuno. Essa é a identidade de Deus. Somos um ser triuno. Triuno. Aham. Ser triuno. Você vai pôr o despertador.